Estamos aqui, segundo o bloco Fenômeno UFO de hoje, entrevista com o psicólogo Ricardo de Almeida. Ricardo, nós falamos de mal de sono. Alguns telespectadores não conhecem bem o que é. Dá para você dar uma palhinha para a gente? Então, eu vou até exemplificar com uma das pessoas que me procurou no último congresso que nós fizemos junto lá. Ela estava preocupada porque teve aquela peça sobre abdução e ela me perguntou o seguinte: olha, eu tenho um sonho em que eu estou num carro com a minha irmã e de repente eu me sinto paralisada e só consigo mexer os meus cílios e as pestanas. Eu bato e mexo as pestanas. Será que eu fui abduzida? Eu falei, mas e o que acontece? Não, depois eu acabo me liberando. Falei, então, o que você está tendo é alguma coisa que a gente chama de paralisia de sono. O que acontece? Por até estatística, todas as pessoas vão ter pelo menos uma ou duas vezes na vida essa sensação. Talvez alguém aqui no estúdio até já tenha tido. Você dorme e no momento que você quer acordar, você não consegue acordar. Você fica num estado semiconsciente. Isso, você quer mexer o braço, quer mexer e fala assim, mas eu estou acordado, por que eu não consigo? É coisa de segundos, pode ser até alguns minutos. Mas nesse momento você não consegue se mexer. Por quê? O corpo tem uma defesa que é exatamente na fase de sono, quando você está sonhando, você não começar a se mexer. Imagina que você está jogando futebol no teu sonho, e aí vem a bola e você chuta. Imagina se não houvesse essa paralisia motora. Se ia chutar quem tivesse, ou chutasse a parede, isso até acontece, né? Falha e a pessoa acaba chutando mesmo. Então o que acontece? É um mecanismo de defesa. À medida que você vai saindo do sono, esses neurônios motores começam a agir novamente. Só que às vezes há um descompasso. Então você acorda primeiro e os teus neurônios ainda não liberaram. Então você tem essa sensação. É bom dizer que não é somente no que acorda, quando você dorme também. O processo de inversão, de você começar a querer dormir, também pode causar isso. Nesse momento, como você está no Seria um momento estado... de transição. Isso. E como você está no estado semionírico, vou dizer mais uma coisa, você pode escutar e pode ver coisas. Ou seja, a pessoa fica sugestionável. Isso. Você está no estado semionírico. Então aquelas imagens de sonho também podem estar junto. Então você veja que há um paralelo com o que a vítima de abdução relata. Então não estou dizendo para vocês que toda vítima de abdução sofre paralisia de sono, mas que a paralisia de sono pode fazer com que uma pessoa acabe imaginando por ter ouvido falar, por ter lido que ela está sendo abduzida. No caso, uma televisão ligada, por exemplo, vamos dizer que haja a coincidência, por exemplo, de um programa ufológico. A pessoa naquele estado, ela pode absorver aquilo que está sendo dito no programa e assimilar aquilo como uma experiência? Pode. Eu lembro de um professor meu de psicologia, que a mulher dele descobriu que ele estava trazendo coisas para casa do supermercado que ela não entendia, principalmente, por exemplo, produto para cachorro. Eles não tinham cachorro. Aí ela descobriu que ele, na hora em que ele tirava aquele cochilo antes de ir para a cama, passava lá uma propaganda, era um programa que falava sobre novidades do mercado. E aí ele assimilava aquilo. E assim, imediatamente, ele era sociólogo, tá? Ele não era psicólogo, não. A mulher era psicóloga. Ela começou a associar isso, dizer, olha, você ouve falar disso e no dia seguinte você pega mecanicamente no mercado. Então há sim essa possibilidade. Porque tem inclusive aquilo, hoje é proibido, né? Aliás, hoje não, há muitos anos é proibido, aquela propaganda subliminar, né? Aquela que a pessoa não percebe, mas está sendo dado o nome de um produto ali e a pessoa sai desesperada para comprar aquilo sem perceber, né, que ela foi bombardeada no nível subconsciente. Foi objeto de bastante estudos, né, pelas forças secretas do mundo todo. Sim, com certeza. Ricardo, você tocou no assunto do voo 69 do Gerson Maciel de Brito. E realmente é um caso que chama atenção, primeiro, pela quantidade de testemunhas. 148 testemunhas, a mais a tripulação do Boeing. Se não 150, viu? Estava com 150, mas o arcebispo Dom Ivo Lochari e o seu assessor não quiseram levantar. Que não viram. Não, eles não quiseram levantar para ir ver. Né? Porque, na realidade, o objeto acompanhava o Boeing, né, pelo lado esquerdo, e eles não... O Gerson, né, pelo spinboard, aquele comunicador interno, pede para quem quisesse ver, vá para o lado esquerdo do avião, e só os dois que não foram. Agora, é curioso, Ricardo, que nesse caso do Gerson, né, ele fez uma comunicação telepática com a aeronave, com aquela nave espacial não nossa, e ela reagiu de pronto, né, com relação... Ricardo, telepatia? Sim.
Eu acho que também, nesse ponto, existem experimentos que comprovam. Talvez não seja alguma coisa que você tenha a granel, né? Mas que com o estudo e realmente o treino, né? Dessa habilidade, ela pode acontecer sim. E, nesse caso, o que eu acho muito importante, eu sou um espiritualista, não sei se... Eu acho que uma coisa não conflita com a outra. Para mim, a vida não tem sentido numa única existência. Isso já é uma questão minha, independente de psicologia ou não. Mas essa mensagem de boas-vindas fez com que, se eu não me engano, ainda houvesse uma luminosidade azul que banhou o avião. Então, houve uma resposta a isso, além da aproximação. Então, é uma coisa até muito bonita, né? Pena que, na época, o Dom Ivo Lorscheider tenha dito que ele não se interessava por esses fenômenos. Na verdade, acho que não dá, né? As coisas são todas ligadas. Não, o que é bem interessante, né? A pronta reação do objeto, quando ele envia aquela mentalização de boas-vindas. Mas eu gostaria até de entrar num outro caso, que é da Operação Prato, falecido coronel Irangê Holanda. Curiosamente, ele já havia... É aquilo que a gente fala, né? Coincidência ou sincronicidade? O Irangê já havia objetos em cima da Vila Militar. Depois ocorrem aqueles fenômenos do chupa-chupa na região do Pará, e por, entre aspas, coincidência, ele é convocado pelo brigadeiro Protásio para investigar aquilo, passa até uma série de avistamentos na região de Colares, ali no Belém do Pará, porque eu achava engraçado que não era a FAB que perseguia os objetos vinham atrás da equipe da aeronáutica. No final, o Irangê narra, né, um fato paranormal na sua casa, né, a sua esposa na cozinha, uma bandeja com copos ali, se mexe sozinha, ela corre para o quarto dele, ele acalma, ela desce e logo em seguida eles se materializam dentro do quarto dele, tem um contato com ele. Dizem as más línguas que ele foi afastado porque eles temiam que os seres o usassem para uma espionagem, né? Agora que vem a pergunta, Ricardo, tudo coincidência, ou como você fala, múltipla existência, você vai responder logo depois do nosso intervalo. Na sua opinião, como um espiritualista, estaria o coronel ligado a esses seres de uma maneira muito mais profunda do que ele poderia imaginar para ter tanta facilidade? Ele é escolhido, quer dizer, tudo a favor, tudo conspirou a favor, né? Mas o Ricardo vai responder logo depois do nosso segundo intervalo, já no último bloco do programa do Fenômeno UFO de hoje. Voltamos já já.